Bem, nós estamos hoje no capítulo 11 de João. Capítulo 11. É a metade já do Evangelho. Capítulo 11. Então, só recordando o que já vimos e o que nos leva até aqui. O capítulo 1 até o capítulo 11, na verdade até o 12, mas o capítulo 11 é o clímax dos sinais que Jesus faz. Jesus faz 7 sinais. João lista 7 sinais. Não que Jesus não tenha feito mais, tanto é que João mesmo diz sobre os outros sinais. Mas ele escolhe 7 sinais justamente porque ele está fazendo uma composição. Ele está fazendo uma construção da mensagem de Jesus. Ele tem um propósito com isso. O propósito de João é justamente mostrar o que é que levou Jesus à cruz. Então, estes sinais, eles não são simplesmente exemplos da atividade de Jesus. São as obras que Deus deu a ele para fazer e que acabam remetendo, levando à cruz. Quando a gente pensa um pouquinho mais nisso, a gente começa a ver que quanto mais Jesus fazia milagres, mais ele estava perto da condenação. Estes sinais, eles provocaram a ciumeira, provocaram, além disto, provocaram assim uma incerteza, porque as atividades de Jesus, no sentido de que Deus está fazendo essas obras, mexe com a segurança. Se existe uma coisa típica da religião, de todas as religiões, aí depois a gente vai aproximar para o cristianismo, é a certeza. Eu já falei aqui que o filósofo trabalha com a dúvida. Penso, logo existo. O sujeito chegou nesse ponto, mas antes ele estava em dúvida. Então, o filósofo está em casa quando se fala em dúvida. Já o teólogo, ou a teologia, ou o religioso, ele tem que sentir segurança. Não é à toa que uma das doutrinas mais estabelecidas no calvinismo, ou pelo menos nas igrejas reformadas, é a certeza da salvação. Se você conversar com uma pessoa arminiana, ele diz: esse negócio aí, tu não pode dizer isso. Não é assim, Anderson? É engraçado isso, porque a gente tem tão forte isso, e se é religião é certeza, então está mais perto da dúvida no caso, Mas é tão forte que uma vez eu estava numa igreja e as pessoas estavam dizendo assim: não, porque isso, a salvação, se a gente não abandonar, não sair disso. Eu falei: mas como assim? Não, esse negócio de não tem certeza, Ele não sabia também que eu era presbiteriano, Eu não tenho certeza e tal. Eu disse: mas é só pedir a Deus que dê a confirmação pelo Espírito Santo. Chega a ser engraçado, porque era uma igreja que falava muito do Espírito Santo, mas nisso que era a certeza, aquela convicção, eu não entendia, Então, às vezes, o excesso de zelo faz com que a gente seja duvidoso. Não tem nenhum problema com isso, as pessoas convivem com isso bem, e no final é Jesus que vai dar o checkmate mesmo, Mas o importante aqui é que esse tipo de atividade de Jesus mexia com essa segurança. A religião vai compondo certas coisas, no caso do judaísmo, compondo, edificando balizas para as pessoas agirem. A maneira como agem no mundo tem a ver com balizas. Por exemplo, o sábado. Jesus mexeu com o sábado, os sujeitos caíram das pernas. Jesus falou que tinha que comer a carne dele. Um monte de gente deixou. Jesus anda sobre as águas. Poxa vida, Jesus tinha que fazer diferente, Podia só ensinar lá. Mas não, Jesus faz. Isso é uma coisa importante. Jesus é um homem, Jesus é o Messias que não só fala, mas também faz obras maravilhosas. Essa tendência, às vezes, talvez de novo, por causa do zelo, a gente limita a Deus. É muito comum a gente limitar a Deus. Olha, esses negócios aí, acontece sim, na Bíblia. Quando se joga para o seu dia a dia, você só vai lembrar disso se alguém estiver doente ou você ficar doente. Daí Deus faz de novo milagres.
né? Mas, na verdade, isso não impede que Deus faça do jeito dele. Ele é muito maior que a gente, né? E Ele nunca fará nada contrário à sua palavra. Então, isso é uma coisa que temos que ter muito firmes, né? Tudo o que acontece agora é dentro dessa palavra, essa palavra expressa por Jesus, interpretada por Jesus. Então, Jesus é um fator hermenêutico, Ele é o intérprete das Escrituras, o seu ensino serve para interpretar as Escrituras. Bem, voltando ao Evangelho de João, o capítulo 11 é o último sinal, que é efetuado por Jesus. A ressurreição de Jesus tem uma diferença. Aqui nós temos a ressurreição do Lázaro, e nós vamos ter a ressurreição de Jesus. Qual é a diferença? Aqui é Jesus, na sua palavra, tira Lázaro da tumba. No caso de Jesus, é Deus que tira. Então, a diferença, até no sentido de ação, tudo é ação de Deus, mas aqui Jesus é um instrumento. Já na ressurreição de Jesus, Jesus espera, vamos dizer assim, a ação do Senhor, a ação de Deus de Israel, de Javé, né, a ação poderosa dele. Então, é bonito. Às vezes nós temos uma outra dificuldade. Talvez pela nossa própria herança, nós somos, na verdade, movidos, somos acostumados a ter uma expressão, digamos, o breve catecismo, o catecismo maior, tem lá uma pergunta, a resposta e um monte de textos bíblicos. Esses textos bíblicos são de um evangelho, às vezes de Êxodo, às vezes de Salmos, às vezes de Apocalipse, tudo ali. Mas são 1 ou 2 versículos, né? E assim vão se compondo. Então nós acostumamos a pegar os textos pinçados, né? Aqui no Evangelho ele fala a mesma coisa, só que em ritmo de leitura, em ritmo de história. Então o Evangelho já é contado dessa maneira para a gente se desgustar, ter um prazer, né, deste Evangelho. Você lê e começa a ver, é uma história. É uma narrativa, essa palavra aqui perdeu-se o sentido, mas é uma narração de uma atividade divina. Então, não é simplesmente um livro mágico, né? Quando a gente só pensa assim, tem o seu valor, mas se só lemos a Bíblia pinçadamente, a gente não tem ideia do todo. Então, o todo tem a ver com isso. E o capítulo 11, então, como eu disse, é o clímax, é o último sinal, é a cereja do bolo e é o mais forte. Esse texto ele é apresentado num drama, numa cena. Então você tem aqui várias cenas que vão sendo mudadas, não uma cena, mas são várias. Ele começa inicialmente situando esse capítulo, esse episódio muito forte, né, muito maravilhoso, situando onde vai se dar esse episódio, que dá em cenas, né? Então, versículo 1, capítulo 11, do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1 a 3. Estava enfermo Lázaro de Betânia. Veja só, o versículo anterior deste texto diz assim, e muitos ali creram nele. Ele terminou já a narrativa daquele lá, e agora ele vai mudar. Então ele diz, é como se fosse o mesmo capítulo. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, né? Ele cita primeiro Maria, depois ele cita Marta. E há uma aldeia perto de Jerusalém, e o nome Lázaro, é bom a gente lembrar, significa Deus socorre, né? Deus socorre. Só tem 2 homens que têm esse nome aqui no Novo Testamento, né? Este Lázaro e o Lázaro que era o pedinte, que ficava lá na parábola de Jesus, um Lázaro doente que pedia esmola e tinha um rico que jogava as migalhas às vezes para o Lázaro, né? Então, e aqui nós temos para perceber que esse nome não é incomum, ele é um nome comum. A possibilidade desse nome ser Eleazar. Já ouviram? Conhece alguém que se chama Eleazar? A gente conhece geralmente Eliezer, né? Mas esse aqui pode ser Eleazar. Havia um regente da Orquestra Sinfônica de São Paulo que se chamava Eleazar de Carvalho, muito tempo atrás. Então, onde acontece? Em Betânia. Ali ele está dando uma informação para o leitor, para aqueles que estão ouvindo, né? Aqui vem um parênteses, né?
Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Os pés com seus cabelos. Note que a organização, né, na aldeia de Maria e de Marta, daí ele volta para Maria. Né, porque o que ele está fazendo aqui? Antecipando alguma coisa que vai acontecer. Ele conta como se o leitor já soubesse. Você lê até aqui, você não vê ninguém lavando os pés. Né? Só vai ver Jesus mais para frente. Né? Mas aí esse caso do perfume aqui, você não tem. Ele já está se comunicando com seus leitores, porque seus leitores sabem. Então não é uma história assim não contada. É contada agora com habilidade. Mas é a mesma história. Quantas vezes a gente escutou a mesma história? Quantas vezes a gente chega para um parente, num dia de todos conversando, a gente pede para ele contar a mesma história. E nunca é ruim. Já perceberam isso? Não é ruim você escutar a mesma história. Ruim é escutar a mesma piada de alguém que não sabe contar piada. Né? Aí é terrível. Né? Mas uma história, um contador de história, é uma pessoa assim, eu admiro pessoas que contam história. Eu conheci um sujeito, o nome dele é o pastor Dejacir, lá no Distrito Federal. Ele tinha uma habilidade para contar história, você ficava assim umas 2 horas escutando. Você não conseguia interromper. Às vezes você falava, por favor, para um pouquinho aí que eu vou no banheiro, mas não esqueça, antes de eu voltar. Você tem que fazer isso, porque você não aguentava de ficar, você não queria ficar longe dele. Eu creio que Jesus é assim. Era uma pessoa que, tanto é que reunia aquela multidão, não só por causa dos seus sinais, mas também porque Jesus contava a história. E João está contando uma história. Então, essa história não é nova, as pessoas já sabem. Aquela Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Então, não foi contado até aqui, mas vai ser contado no capítulo 12. Né? Você volta lá para o capítulo 12, diz assim, 6 dias depois da Páscoa, antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro. Agora Lázaro está vivo aqui. Tá? E aqui acontece então a unção que ele prometeu, que ele falou, já ventilou, no capítulo 11. Então, o Lázaro está doente. O texto começa, Lázaro estava doente, estava enfermo. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Essa palavra aí, quem amas, né, aqui é o verbo filéu, não é o ágape. Isso mostra como o João, ele usa as duas com o mesmo sentido. As pessoas às vezes falam, não, amor ágape, amor filéu. Não, em João as duas têm o mesmo sentido. Só para não ficar repetitivo, às vezes ele muda, mas é o mesmo sentido. Tá? Então mandaram, pois, as irmãs chamar a Jesus. Aquele a quem amas. Alguns chegaram a achar que esse quem ama seria o discípulo amado, que escreveu esse evangelho. É mais provável João mesmo. Né? Mas não é ruim tentar. Ao receber a notícia, disse Jesus. Aqui então você vem a primeira cena. Né? Opa, deixa eu pegar aqui meu esbocinho. A primeira cena é Jesus e os seus discípulos, né? Do versículo 4 em diante. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Essa expressão, essa afirmação é grandiosa. Ele está dizendo, olha, ele é tão densa, né? Ele está dizendo, isso daí não é para a morte, mas é para glória de Deus. O Evangelho trata da glória de Jesus. Apesar do o capítulo 12 e 13, que vão começar a falar sobre a glória de Deus, aqui também já manifesta a glória. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Se é para a glória, né? Então por que não vamos lá e resolvemos, né? Não, ficou mais 2 dias. Aquele a quem o Senhor amava. Notem que o jeito de Jesus se relacionar com quem Ele ama não é bem do nosso jeito. A nossa formulação é, corre, chama o SAMU, né?
vai lá, interna, faz alguma coisa, né? É claro que é assim, né? Mas aqui dentro do tempo, do espaço, do tempo de Deus, do tempo de Jesus, é um pouquinho demorado. Já que é para a glória, vai demorar. Tá? Onde aparece que é para a glória, não vai ser imediato. Então, ele diz assim, ó, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Né? Ele ficou 2 dias no lugar que ele estava. Depois disse aos seus discípulos, então aqui nós temos a conversa com os discípulos. Disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Bom, ele já acabou de sair da Judéia, foi para a Galiléia e agora volta. O Evangelho de João faz esse zigue-zague. Tá? Então, isso dá a ideia, é por causa desse zigue-zague que nós chegamos à conclusão que Jesus teve um ministério de 3 anos. Dá 3 Páscoas. Se fosse pelos outros evangelhos, eles não nos informam dessa maneira, daria 1 ano só. Então, tudo isso ajuda a compor em termos de espaço e tempo. Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Ô Senhor, eles queriam pegar o Senhor lá e matar, o Senhor está querendo voltar lá. Que dureza ser discípulo de Jesus, né? É sempre uma coisa incerta, né? Olha, está indo tão bem, né? Tá bom aqui. Sempre tem o tá bom, né? Não, agora é hora de a gente começar a encrencar de novo. É mais ou menos isso. É que a gente é muito solene na nossa leitura, né? Mas a leitura, ela é bem em chão. Então, nós vamos para lá. Aí os caras ficaram, caramba! De novo, né? Esse riso que eu estou colocando aqui é típico do Evangelho, porque o Evangelho emprega, muitas vezes, ironia. O Evangelho de João emprega ironia. Mais que os outros acho que é difícil você achar, mas aqui você tem bastante ironia. É a ironia de quem não sabe e de quem sabe tudo. Tá? Então a ironia fica nisso. Jesus sabe tudo, mas os seus discípulos não. Jesus tem um plano, há todo um desenrolar desse plano, né? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Porque as horas são contadas enquanto existe sol. Se alguém andar de dia, não tropeça. Isso é claro, né? Principalmente naquela época. Né? Não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Ele está falando em termos físicos, agora para não haver dúvida. A luz desse mundo. Se você sair daqui e tiver luz ali, você vai andar sem problema nenhum. Mas se andar de noite, tropeça. E às vezes tropeça no mesmo lugar. Quantas vezes você já saiu, mesmo na luz do dia, vamos colocar nisso, você já conhece aquela rampinha que tem na igreja, e você vai lá e tropeça. Tá? Aqui nós temos pessoas que têm 60 anos, alguns 70, qual é a coisa mais comum que a gente faz? Andar. É andar. Agora eu pergunto para vocês, você com tanto tempo de andar, tantos anos de andar, faz 70 anos, 50 anos, 40 anos, 30 anos, 20 anos, é gente que sabe, né? Então você anda e de repente você tropeça no mesmo lugar. Ou na escadinha da casa, fala, caramba, eu tenho tanto tempo de janela em andar, em caminhar, e de repente eu, mesmo sabendo, né? Então, aqui ele está falando de coisa do dia a dia. Jesus está falando de coisa do dia a dia. Se alguém andar de dia, não tropeça. Mas dependendo, né? Se tiver uma sandália solta, tempo saltou uma tira, aí também tropeça, né? Mas não vamos contradizer aqui. Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Né? Não havia ruas iluminadas. Isso dizia e depois lhes acrescentou. Agora ele vai dizer, porque até aqui, o que quer dizer? O pessoal pergunta, por que a gente tem que voltar lá? 12 são as horas. De dia não se tropeça, de noite se tropeça. Se ficar aí, acabou. É muito, mas você não entende nada. Só ficou com a metáfora. Tá? Aí ele vai explicar a metáfora. Aí vem a aplicação da metáfora. Daí ele diz assim, isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. E aí vem a dificuldade dos discípulos. Eles entendem tudo literalmente. Né? Às vezes é para se entender simbolicamente. Né? O que significa adormeceu? É um eufemismo para alguém que morreu. Tá? É complicado porque o começo do texto diz assim, ó, essa
enfermidade não é para a morte. Então, Jesus diz isso. Agora, ele diz, olha, nós vamos lá para acordar o Lázaro. Já tem alguns dias, já são 2 dias. Daí os discípulos, logicamente, respondem. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Este estará salvo, essa palavra aí, ele pode ser tanto salvo de salvação, mas também está com saúde. Está curado. Passou, era uma gripe, alguma coisa assim, né? Se ele dorme, né? Ele está bem. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Daí vem o autor que precisa explicar isso. Mas eles supunham que tivessem falado do repouso do sono. É por isso que eles ficaram, tudo bem, então já melhorou, nós vamos lá. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Notou que é circular o texto? Né? Os discípulos não ficam zonzos, baratinados à toa, porque Jesus vai aprofundando, ele está puxando o que eles já sabem. Né? É um mestre mesmo, Jesus é um mestre. É um mestre em que sentido? O que você já sabe, a partir daqui, eu vou apresentar um pouquinho mais do que você não sabe. Você tem que ir junto. Chegando ali, ele vai apresentar um pouquinho mais do que você não sabe. Essa foi a maneira de conversar, por exemplo, com uma mulher samaritana. Essa foi a maneira de Jesus conversar com Nicodemos. Essa foi a maneira de Jesus falar do pão da vida. Né? E se você não acompanha esse raciocínio de Jesus, você se perde. Então, por mais que seja didático, ele vai tropeçar em alguma coisa, né? Quase que, na verdade, eles estão tropeçando nas palavras de Jesus. Lázaro morreu. E por vossa causa, não por causa de Lázaro. Notem isso. Por vossa causa me alegro. Quer dizer, ele morreu e eu me alegro. Por causa de vocês. Porque Jesus sabe mais, alguma coisa a mais. Está dentro da sua perspectiva. De que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então veja só, Jesus está formulando alguma coisa, isso daqui tem a ver com o fortalecimento da vossa fé, da fé de vocês. No Evangelho de João, você vê vários lugares que os discípulos creram nele. No momento que ele transformou água em vinho, só os discípulos viram isso, e os comensais ali, os serventes, viram o sinal. Mas Jesus manifestou a sua glória. Ele diz isso lá no capítulo 2. E diz assim, e os seus discípulos creram nele. E há uma série de coisas que vão fazendo, estão aparecendo aí para os discípulos, não é só para mostrar que esses sinais levam Jesus à morte, mas também para os discípulos crerem. Então, não é uma fé ainda completa, só será completa no capítulo 21. Então, até lá, ela está em processo. É isso que acontece quando nós chegamos à igreja e ouvimos a palavra, exortações. A nossa fé está sendo robustecida, está sendo tratada, está sendo alimentada. É isso que está acontecendo com esses discípulos, né? Eles não entendem muita coisa ainda. Já creram em Jesus, tanto é que na última aula nós falamos isso, né? Quando os homens, alguns deixaram Jesus, e vocês querem me deixar? Não, Senhor, nós sabemos que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Um tijolinho nessa parede de fé, né? Então, aí vem a resposta dele. E por vossa causa alegro do que não estivesse lá, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, aparece Tomé aqui, chamado Dídimo, que disse aos condiscípulos, vamos também nós, para morrermos com ele. Esse é aquele... Ele está sendo... duvidoso? Não, ele está falando o que vai acontecer mesmo, né? Aqui ainda ele não é aquele duvidoso, mas ele tem, como os outros, a mesma informação. Nunca, desse tipo de ressurreição, não tiveram consciência ainda. Ele faz uma explicação do nome, né? Dídimo, que quer dizer gêmeo. Acho que era um João e um Paulo que tinha lá pode ser que tenha mesmo, né? Só sabemos isso daí, né? Então, você tem aí o João e o Paulo lá no grupo de Jesus, né? No versículo 17 muda mais uma vez a situação, né? Aí já vem a segunda cena.
Chegando Jesus, agora é a chegada de Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias. Quer dizer, Jesus demorou mais de 2 dias, 4 dias. Ele não dava mais para fazer nada, estava feito, né? Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, 3 quilômetros. Está 3 quilômetros, é pertinho de Jerusalém. E por que ele fala que está perto de Jerusalém? Por causa desses judeus que foram até ali. Muito dentre os judeus, notem, dentre. Esse dentre aí não significa que está na mesma categoria daqueles incrédulos. Tá? Muitos dentre estes, dentre os judeus, tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. E aí você vê toda uma cena de como é que se faz quando, naquele tempo, como é que se faz essa questão do consolo, é estar junto, orando, ouvindo, vendo as pessoas lamentarem a morte do outro, né? É muito interessante isso, né? Porque a morte é uma coisa terrível, né? A pessoa ter um membro da sua família ceifado pode não provocar muita sensibilidade em gente que está de fora, mas de dentro é muito forte. Os vizinhos, os amigos, os parentes. Então, todos estão ali fazendo essa atividade de consolação, né? Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. E aqui vem uma coisa interessante, porque ele começa dizendo, ó, Maria e Marta. E agora é Marta e Maria. Essas duas irmãs aparecem só num outro evangelho, o Evangelho de Lucas. E lá nós temos um desenho um pouco diferente daqui. Como eu digo, né, às vezes nós pegamos de emprestado aquela fotografia e trazemos para cá, mas João não está interessado em fazer que Marta e Maria se coadunem com aquela imagem. Aqui é um pouco diferente, né? Por que Marta vai até Jesus? Porque agora ela é a cabeça da casa. Tá? Ela é a mais velha, o mais velho seria Lázaro, o homem, que já morreu. E depois tem a Maria, que é a mais nova. Então, Marta vai receber Jesus. Agora, vamos ter em mente que essa moça deve ter 14, 15 anos. Geralmente a gente tende... Eu lembro de uma vez que eu participei de uma peça teatral lá em Itapetininga, ainda nem crente era. Eu fiz o papel de João. Olha só, com 18 anos era o João. E era um bolo, né? Fazia umas misturas, mas eram boas. E nesse resumo da ópera, né, aparecia Maria, cabelo branco, né? Não era cabelo branco, era novinha, né? Quer dizer, a gente não tinha informação totalmente de como que era a vida, né? Então, por exemplo, semana passada nós vimos a Maria e José ali, né? Eu até falei para o Vadinho, esse José está muito velho. Esse José está parecendo viúvo, meu. Viúvo de longa data, né? Falei, Maria até é novinha, mas o José está acabadinho, né? Mas eu não quero criticar, que o Tony gosta muito, né? Mas é verdade, né? É novinha, a gente é criança. Para nós é criança, para eles não. Né? Para eles já era independente, né? Não percam a boa imagem que vocês assistiram, né? Mas essa é uma coisa interessante, né? Então Marta corre lá, né? Maria ficou sentada. Parece que Maria está mais acabrunhada, né? Bem mais acabrunhada. Depois disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, ela que tinha mandado a mensagem para Jesus. Olha, aquele que o Senhor ama está doente. Agora morreu, né? Aí, ela vai dizer uma coisa que é chamada de condicional hipotética irreal. Já ouviram falar desse tipo de oração? Oração condicional hipotética irreal. O que é uma oração, uma frase desse jeito? É o que ele está dizendo aqui. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas como Jesus não estava ali, o irmão não morreu. Isso é claro, né? Mas quantas vezes você está dizendo, olha, e se tivesse sido desse jeito, eu tivesse casado com tal fulano? E se eu tivesse comprado tal coisa? Você não comprou. Você está fazendo uma especulação. Isso é hipotético e real. Nós fazemos isso no dia a dia. Se eu tivesse entrado naquela rua lá, não teria batido o carro.
mas eu tive que entrar errado, né? Eu não ouvi minha intuição, né? É o que ela está dizendo assim, ó. E é a realidade. Se Jesus estivesse ali, não teria morrido. Mas aqui não adianta você dizer o que Jesus tem que fazer, é Ele que tem que determinar. E aqui Ele está dizendo, olha, é para a glória de Deus. E para vocês crerem, né? Então, veja que situação, o que Jesus vai fazer ali? O homem já tem 4 dias. Nos evangelhos já é apresentado, por exemplo, de alguém que ficou morto, mas não dá um dia, né? Você tem Dorcas, você tem a filha da viúva de Naim, ele está passando ali já. Então, é uma coisa mais ou menos imediata. Aqui, o evangelista, ele constrói um suspense. Ele está dizendo, olha, 4 dias, a fala de Marta, não que ela não seja crente, mas ela não vai pedir isso. Talvez hoje você tenha até essa possibilidade. Eu estou dizendo isso porque acontece aí. Em alguns lugares acontece. Eu vou até depois dar um exemplo. Mas daí ela diz o seguinte, e parece que ela está conseguindo pegar alguma coisa, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Será que ela está insinuando que Jesus pode fazer uma ressurreição? Às vezes nós falamos certas coisas e não sabemos muito bem. A mãe de Jesus, quando acabou a água, escute tudo que ele vai fazer, disser. Obedeça o que ele está... Será que ela sabia que ele ia transformar a água? Já fez lá em casa. Seria assim? Não. É uma expressão de fé, mas que não sabe disso ainda, né? Então a fé vem um pouquinho mais, vem antes aí, né? Daí Jesus, isso é uma coisa para entabular uma conversa. Ela diz, também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Essa palavra dizendo assim, você vai num funeral, teu irmão, esse nosso irmão aqui vai ressurgir. Você está pensando no último dia. Claro, você não vai pensar que vai acontecer ali alguma coisa, né? No último dia, né? Eu sei. Daí ela replica, né? Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição. A fé comum dos judeus, agora a fé comum dos cristãos. No último dia. Veja só, a ressurreição era uma esperança dos judeus também, né? Alguns judeus chegavam a querer ser sepultados no Monte das Oliveiras, porque achavam que ali ia começar a ressurreição. Ressurreição ainda que não tem Jesus, tá? Então há uma fé, por causa de Daniel, Jó, e alguns textos bíblicos, vai dando essa esperança da ressurreição, né? Eu sei que vai acontecer, mas Jesus é enfático. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Notem, lembre-se, se você estivesse lá, você não sabia nada ainda que Jesus fez. Você não sabe o fim disso daqui. Você dentro da narrativa não sabe. Nós que estamos lendo, sabemos. É por isso que a gente fica, esses discípulos não têm fé, né? A gente faz um julgamento dos discípulos, mas se a gente estivesse na mesma situação, duvido que pensássemos diferente. Então, ele está dizendo isso, olha, o seu irmão vai ressurgir. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A pergunta não é para Lázaro, é para ela. Crês isto? Essa pergunta é fundamental. Crês isto? Que quem crê em mim, ressuscitará? E ressuscitará para a vida. Não é para a morte. Para a vida? Sim, Senhor. E aí vem uma pública profissão de fé de Marta. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Fé completa, declaração completa, tá? Então, tudo bem, Marta é uma mulher crente. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, a outra cena agora, Maria, sua irmã, ele disse em particular, Marta fala para Maria, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Ainda não chegou no lugar, né? Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia chorar, ia ao túmulo para chorar.
lamentação, vários dias. O luto é isso, né? O luto é alguma coisa que, não pense que se você tem luto, sai de um dia para o outro. Às vezes a gente fica até meio assim impaciente, ou não crê em Jesus. Não é assim, né? Existe toda uma administração dos sentimentos, da falta. Se não tivesse isso, é porque a pessoa não era muito boa, não. A gente sente falta e sente saudade de quem a gente ama, de quem fez diferença, por mais que tenha defeitos. Tá? Então, é um momento, né? Há pessoas assim, por exemplo, que ficam em certo... Há vários lutos, né? Um luto, por exemplo, é de quando o filho sai de casa, a filha vai casar. É uma alegria e uma tristeza. É um misto. Alegria e tristeza. É verdade ou não é? Ou seja, você... Era para isso que você fez, para a pessoa casar, sair de casa, mas aí fica aquele negócio assim, né? Desde do síndrome lá do ninho vazio, né? Mas daí vai se alegrar posteriormente quando vier o netinho, não é, Anderson? Ô, glória, deve ser mesmo, né? Então, são coisas assim que vão misturando, né? E graças a Deus que é assim, né? Graças a Deus. Então não precisa ficar com consciência pesada e tal, não, isso é normal. Aqui tem um João que poderia até explicar para a gente uma hora dessa sobre o luto, né? Esse cara é manja, né? Então, onde nós estamos aqui? Então, ela vem, né? Até Jesus, até o túmulo, até onde está Jesus, pensaram que era o túmulo, veio um pessoal junto com ela. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés. Ela é mais dramática, né? Dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Notaram de novo? Oração condicional, hipotética e real, né? Ou seja, é a mesma, né? Duas vezes. Uma de Marta e outra de Maria. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. A palavra comoveu-se aqui é até difícil de traduzir. É como se ele ficasse numa mistura de ira e tristeza imensa. Possivelmente porque a própria morte eliminou, separou as pessoas, né? Então ele tem uma certa agitação, não só por ser amigo das pessoas, mas também ver essa morte que destrói, que separa, né? Deus não é neutro nesse sentido de vida. Deus é pela vida, né? Então Jesus também, né? Então há essa comoção. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Normal. Jesus chorou. Essa expressão aqui é muito forte, né? Jesus chorou. Essa é uma característica do Evangelho de João, mostrar como Jesus é humano. Ao mesmo tempo que ele é divino, ele tem fome, ele tem sede, ele chora, ele dorme, né? Então você tem uma série de... o Evangelho é construído para mostrar a verdadeira humanidade de Jesus, mas também a sua verdadeira divindade. Onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Essa foi a convicção dos que estavam junto ali. Mas alguns objetaram. Aí vem os xaropes, né? Não podia ele que abriu os olhos do cego fazer que este não morresse? Esse tipo de opinião vai aparecer em vários lugares. Quando Maria vai lavar os pés de Jesus e vai derramar o bálsamo, daí um mais piedoso: esse dinheiro desperdício, não podia quebrar e jogar, não podia guardar e vender e dar para os pobres, né? Daí você tem alguém lá na cruz: o senhor que fez muita coisa, desça da cruz. É sempre palpite errado, né? Esse é o parpiteiro, né? É o parpiteiro, aquele que dá palpite errado. Então você tem esse. Não podia ele que abriu os olhos ao cego, está bem lembrado, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. É uma cena dramática, né? Era este uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. É como se for num túmulo. É que aqui a gente já acostumou que pedra rola, né? A gente vai lá ver.
Mas não era assim. É a mesma coisa de hoje. Ninguém vai a um túmulo e tira a pessoa, quer dar uma olhadinha e devolve, né? De jeito nenhum. Então isso aqui causa espanto. Por que causa espanto? Porque não é normal. Não é normal esse tipo de coisa, né? Tirai a pedra, né? Jesus, agitando-se, né, pediu... me perdoem que eu me perdi. É o versículo 38. Então, novamente em si mesmo, encaminhou para o túmulo. Era este da gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tira a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã, né? A irmã do morto. Senhor, já cheira mal. Veja que como ela está em fase de entender, né? Ela diz, olha, eu sei que o Senhor pode toda coisa, qualquer coisa, mas não era isso que ela estava pensando. Né? Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? É um nó muito grande. Se tem fé, vai ver. Mas Jesus vai agir menos, mesmo que não tenha fé. Nesse caso aqui, né? Porque isso daqui não dá para entender, né? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Jesus faz uma oração. A oração de Jesus aqui é fora de série, é fora de qualquer script. Senhor, te dou graças. É como se tivesse dado graças pelo pão. Te dou graças. E ele explica por que ele dá graça. Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então notaram por que esse sinal é o ápice? É como se tivesse assim um grande finale, né? Daqui para diante não haverá mais sinais. Então esse sinal é o sinal derradeiro. João usa umas expressões muito típicas na sua carta, a última hora. Qual que é a última hora? É a última hora antes do amanhecer. Então, é o sinal derradeiro. Está aqui, nesse caso aí, né? Vocês vão crer? Implicitamente está nisso. E tendo dito isto, clamou em alta voz. Lázaro, vem para fora. Não tinha música, não tinha luz, só tinha as pessoas ali lamentando, estupefatas, achando um absurdo aquilo. E Jesus diz isso, Lázaro, vem para fora. Imagine que situação. Imagina assim que nessa hora Lázaro recupera a vida, começa a mexer lá porque acho que não é imediatamente, leva um tempinho, né? E começa a se mexer, percebe que os tendões, nem sabe o que está fazendo ali, né? E vai saindo, né? E vai saindo. Saiu aquele que estivera morto. Dependendo da nossa tradição, né? A gente vai correr. Parece filme de fantasma, né? Não é, não. Seria a coisa mais maravilhosa, né? Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Ele ainda estava com os panos, né? As pessoas faziam panos, colocavam perfume e assim por diante. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Já imaginou que cena? Já imaginou uma cena desta? Em que uma pessoa que está morta há 4 dias, todo mundo lamentando, há certa ironia, há certa descrença, e de repente... E este sinal, ele é um sinal que não é um fim em si mesmo. Este é um sinal que aponta para um outro momento, a ressurreição de Jesus. E não só a ressurreição de Jesus, a ressurreição de cada um de nós. A Bíblia diz que no último dia Jesus chamará os mortos. Nós vamos ouvir a voz de Jesus. Por enquanto a gente lê a voz de Jesus, mas nós vamos ouvir essa voz de Jesus e sair dos túmulos, né? Aí vem a repercussão. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Então, aqueles judeus que vieram lá das várias sinagogas, creram. Mas sempre tem os descrentes que não tem jeito. Outros, porém, foram ter com os fariseus.
ir ter com o fariseu é encrenca. É justamente dedurar, denunciar, e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Esse versículo é fundamental porque nós vemos lá Jesus no poço de Betesda, no campo, na piscina de Betesda. O homem nem sabia quem Jesus era, Jesus o cura, e manda pegar o leito e andar, né? E sai dali. Só que esse doente, esse enfermo lá do Betesda, ele em vez de querer saber quem é Jesus, ele nem sabe, não está nem muito preocupado, e vai contar para os fariseus. Contar para os fariseus significa, você tomou outro lado. Tá? Então não adianta, é um pouco difícil, eu não consigo aceitar que aquele homem tenha sido crente. Né? Mas, aí vem uma coisa que desata, é o gatilho para o que vai acontecer a seguir. Então, aqueles que não viram, que estavam sentados nas suas poltronas, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Os caras sabem, né? Olha só como é a questão da segurança, aquilo que eu falei, a segurança do sistema religioso, né? Se deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. O medo era da política, dessa autoridade aí que é constituída. Caifás, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha perecer toda a nação. Ele já está dizendo: nós vamos matar. Ora, ele não disse isto, sem saber, ele profetizou, né? Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então, uma é a constatação, ele profetizou que Jesus ia morrer. Mas a outra é a aplicação, não só pelos dali, mas por todos os filhos de Deus que andam dispersos. Então veja só, o evangelista ele adiciona uma informação, né, que nós já sabemos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma cidade, uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram. Aqui já mudou o assunto, né? Aqui deveria ser o capítulo 12, né? O sujeito não conseguiu direito fazer isso. Então, veja só, vamos fazer um fecho aqui. O que nós temos aí? Nós temos o Jesus construído, a sua narrativa. O João está trabalhando muito bem essa narrativa, né? Um capítulo leva ao outro, e nós vamos percebendo que vai se amontoando, vai se acumulando as informações necessárias para nós crermos, acumulando as informações teológicas dentro do próprio livro, para a gente maturar essa fé. E não só isso, ele vai dando esperança. Essa esperança do que aconteceu com o Lázaro vai acontecer com Jesus, que é a bifurcação, mas que também vai abrir para todos aqueles que creem nele, né? Então as pessoas vão ressuscitar para a vida eterna. Lázaro é uma pessoa que ressuscitou, mas morreu de novo, né? Então, ainda que seja maravilhoso, empolgante, né? Mas deve ter sido uma coisa estranha, né? Você conversar com Lázaro, conta aí de novo aí como que foi. Acho que ele contou a vida inteira a mesma coisa, né? Imagina só: ô Lázaro, dá testemunho aí, vai lá e fala de novo, né? Então, por quê? Porque foi isso maravilhoso. Eu vou contar uma história aqui que na hora que eu li sobre o assunto, eu fiquei assim, pasmo. Houve um evangelista alemão, pentecostal. Pentecostal alemão você já dá um nó na cabeça, né? Porque pentecostal alemão parece que não combina, né? Mas ele era pentecostal, e ele tinha uma vocação. Ele disse que desde criança ele tinha essa vocação para ser missionário na África. E ele foi para a África, levou seu acordeon, juntava 3 pessoas, ali tocava, evangelizava, né? E era um negócio meio devagar, mas ele estava lá firme.
Esse homem passou a ser abençoado por Deus de tal maneira que ele chegou a evangelizar 1 milhão de pessoas em cada reunião dele. Na África toda, na Nigéria, em Zâmbia, na África do Sul, Angola, Moçambique, aonde ele ia. Né? Então, há registros, você pode pegar lá na internet, você vai ver. O nome dele é Reinhard Bonk. Você vai ver assim milhões de pessoas. Antes ele evangelizava numa tenda, típica dos evangelistas. Teve um pastor presbiteriano que também fazia isso, lá no sul. Então, típico de evangelismo ao ar livre. Não dava mais. O pessoal vinha. Era assim, 1.750.000, um mundo de gente. Né? Calcula-se que ele tenha evangelizado mais ou menos uns 990 milhões de pessoas. Né? É muita gente. Claro, é evangelismo de multidão. O problema do evangelismo de multidão é que carece de pastores para afirmar, mas essa atividade de trazer pessoas era surreal, era um negócio maravilhoso. Né? E conta-se que ele, numa determinada vez, ele estava fazendo, e ele sempre dizia, eu falo o ABC do Evangelho. Ou seja, ele não falava um evangelho rústico, rebuscado, falando sobre isso, o que diria lá tal, fulano, nada disso. Era um ABC que qualquer crente faz. Só que ele fazia ali, todo mundo, para um monte de gente. Né? É o mesmo ABC. Então ele continua, na biografia dele ele diz isso, é o ABC, é o ABC. Jesus morreu por nós, ressuscitou e você crê, você tem vida eterna. Era isto, crer em Jesus, crer em Jesus. Quem recebe Jesus, quem entrega a sua vida a Jesus? E esse milhão, que muitas vezes milhões de pessoas, eram anotados, tomando fichas. Não era um negócio assim. Quer dizer, você tomou uma decisão mesmo? Está lá. Tinha todos o pessoal das suas equipes para fazer isso. Uma vez, numa dessas cruzadas, paralelamente, um pastor chamado Daniel, se não me engano, ele brigou com a esposa, né? Ele e a esposa tiveram um quiprocó, né, em casa. E o quiprocó foi tão forte que ela sentou a mão na cara dele. Tá? E esse negócio de sentar a mão na cara de uma pessoa é uma maneira de você envergonhá-la. Né? Mesmo na Bíblia diz, se alguém bater na sua face, vira a outra. Uma é vergonha, aí você vira de novo, é mais vergonha. Né? Então ele saiu bravo, era pastor. Saiu, pegou o carro dele, mas era aquele carrão ainda que não tinha cinto de segurança. Né? Saiu bravo assim, estava com a cabeça. Né? E nessa viagem dele, ele sofre um acidente. Fica lá, meio que esmagado, tiram ele ainda vivo, levam ele para o pronto-socorro, e ele não está aguentando, daqui a pouco ele morre. E a mulher que tinha brigado com ele, né, por isso que tome cuidado, senhoras, né? A mulher que tinha brigado com ele falou, caramba, não, eu não aceito. Isso, não aceito, ele não pode morrer. Né? Então ela fez o possível, ela conseguiu levar, falou, não, eu vou levar lá na reunião lá desse pastor. E levou lá para... E não tinha jeito, né? Porque ele já tinha sido atacado, porque os muçulmanos tinham feito vamos dizer assim, uma refrega, uma repreensão ou um ataque a ele com armas. Então ele tinha que, quando pregar, tinha que aquele pessoal da polícia estar ali, todo mundo protegendo. Era um negócio sério mesmo. Um homem que leva milhões, se esse Jesus fez isso aqui, os caras já estavam querendo matar, a questão da religião, né? Então ela chegou lá com um caixão do homem. Daí alguém disse, não pode não, quem disse que você pode ter metralhadora aí, tem uma bomba aí? Não, tiraram o homem do caixão, colocaram lá no lugar, lá perto, né? Deixaram lá. Nesse caso, estava o sujeito do necrotério fazendo a limpeza, já estava tirando, o homem já tinha 2 dias ou mais até que estava morto. Estavam fazendo a limpeza, tirando os fluidos, né? E daqui a pouco o cara respira. Já tinha sido, estava morto mesmo, vários dias. E o homem lá em cima estava orando pelas pessoas, né, entregando o evangelho. A hora que ele orou lá em cima, esse pessoal, não sei direito o lugar mais ou menos, mas ele orou e ele foi embora. E aquele homem reviveu, ressuscitou. E foi assim, uma coisa a ponto de ser documentado. Né? E dizem que ainda uns dias depois, ainda ele cheirava o formol que estava no corpo dele. Mas esse homem viveu muitos e muitos anos ainda.
Ora, por que foi feito isso daí? Ora, foi um sinal ali que o Evangelho é poderoso, que é o mesmo sinal, é o mesmo Evangelho, né? Não tem, e as pessoas daí, mais gente veio e se converteu, né? Porque Deus age. Naquelas tipo de cultura, você não adianta você ir lá com o Evangelho assim, eu vou apresentar para você os 5 pontos de Calvino. Você não converte ninguém. Não converte porque já também não está dentro dos 5 pontos, né? Não pega, né? Na verdade, é muito interessante essas coisas, mas a verdade é que as pessoas querem vida, né? Então, ali é uma questão de luta, é uma batalha, porque eles têm os feiticeiros deles que fazem as coisas e acontecem, mais ou menos, mas acontece, né? Então, há uma briga, no sentido de que Deus tem que mostrar, o nosso Jesus é mais do que esse. Se Jesus fez isso com essa situação, que era uma pessoa, né? E Ele vai fazer com muitas, né? Mostra o seguinte, tudo para a glória de Deus. Então a gente não precisa ficar duvidoso. Deus faz coisas fantásticas ainda hoje, né? E mesmo às vezes até entre aqueles que não creem, né? Esse é um caso desse homem aí, que é sensacional, e ele tem outros casos, né? Outra vez eu vi isso aí tem na internet, uma mulher chamada Heidi Baker, que é evangelista, que ela prega em Moçambique. E ela estava evangelizando, daqui a pouco apareceu um homem, que era um feiticeiro da região, com 2 cobras enroladas no braço. 2 áspides, né, venenosas. E a fama dele era o seguinte, que o que ele falava, a pessoa morria, né, por causa da feitiçaria dele. E ele era daquele que pegava a cobra venenosa, e ele estava vivo ali. Ele já foi picado muitas vezes, mas... né, e a mulher dele também tinha sido picada, ou tinha lepra, tinha os dedos caídos. E aconteceu o seguinte, que ele foi lá para assustar o pessoal, para dispersar. Daí essa missionária começou a conversar com ele, e falar, será que você é feliz desse jeito? Começou a falar, e daí falou assim, olha, você precisa do Senhor Jesus, entregar sua vida. O homem foi ficando, ouvindo aquilo lá. Eu falei, quantas vezes, o que trouxe esse negócio de cobra para você? Daí ele tomou uma decisão, mataram aquelas cobras, enterraram, e o homem se ajoelhou, entregou a sua vida a Cristo, depois foi batizado, e passou a ser um evangelista naquela região. Deus curou a lepra da mulher. Ou seja, Deus faz maravilhas ainda hoje. A gente tem que estar aberto nesse ponto, né? Não é como a gente quer. Mais ou menos do jeito de Marta e Maria. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor não esteve aqui, mas o meu irmão ressurgiu. Vai ressurgir. E essa é a esperança, né? Então eu deixo isso daí, né? Eu fiquei muito... Eu acho bom essas coisas, né? Porque a gente sai um pouco da teoria, né? A gente sabe que existem coisas maravilhosas, né? Isso edifica a nossa fé. Muda porque em termos... não muda muito porque já está aí. Mas é bom, né? É muito bom isso. Saber que Deus atende as orações, que Ele cura as pessoas. Mas o maior milagre é a transformação da pessoa em termos de salvação. A salvação é o maior sinal. Mesmo que não haja sinais acontecendo totalmente, toda hora aqui para nós, o maior sinal é quando um pecador entrega a sua vida a Jesus Cristo. Basta ver aí, no Evangelho de João tem a água transformada em vinho, né? Um homem que era famoso, briguento, complicado na cidade, beberrão, se converteu. Daí os pessoal não, ele virou crente, será que virou crente? Aí chegavam e diziam para ele, mas você virou crente? Virei. Desses evangélicos aí? Verdade? Você acredita mesmo que Jesus pode transformar água em vinho? Você acredita que Jesus transforma a água em vinho? Ele disse, sim. Dá um exemplo. Lá em casa ele transformou cachaça em comida. Ou seja, há uma transformação sim. Há uma transformação. Irmãos, vamos fazer uma oração? Orar a Deus.